Olá, vamos então dar início a mais esse estudo sobre atos de ofício, estudando o provimento conjunto 15 de 2010. Colegas, hoje nós vamos falar do artigo 23, vou tentar ir até o artigo 27. Como que vai ser o nosso estudo de hoje? Eu vou fazer a leitura do dispositivo, comentando e simulando questões que pode a banca cobrar de vocês. Vamos lá. A expedição e o cumprimento de mandados, não mandato, em comarca diversa. Presta atenção que aqui a banca pode citar esse dispositivo e colocar em comarcas do mesmo local. Aqui é comarca diversa daquela em que esteja lotado. Pode colocar assim: a expedição e cumprimento de mandatos em comarca em que esteja lotado oficial de justiça. Não. Aqui no artigo 23 fala: a expedição e cumprimento de mandados em comarca diversa daquela em que esteja lotado oficial de justiça durante plantões destinado à apreciação de habeas corpus e outras medidas de natureza urgente, bem como durante plantão dos feriados compreendido entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, deverá observar o seguinte procedimento. Então, vocês vão notar aqui que a expedição e o cumprimento de mandados em comarca diversa da lotada, em que esteja lotado o oficial de justiça. O que deve ser observado? O mandado será emitido e cumprido antes do recolhimento da respectiva verba indenizatória, sendo a respectiva GRCT, que é a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais, entregue à parte pelo escrivão, para recolhimento no primeiro dia útil subsequente ao plantão. Então, olha aqui. O que a banca pode cobrar de vocês? Ela pode inverter, aquilo que eu já falei. Comarca diversa, ela pode colocar que na comarca em que esteja lotado oficial. Aí ela fala assim: o mandato será emitido e cumprido depois do recolhimento da respectiva verba indenizatória. Falso. O mandado será emitido e cumprido antes do recolhimento da respectiva verba indenizatória, sendo a respectiva guia, que é a GRCTJ, entregue à parte pelo escrivão, para recolhimento no primeiro dia subsequente ao plantão. O inciso 2 do artigo 23 fala o seguinte: para os mandados pedidos nos processos cuja parte goza dos benefícios da assistência judiciária, aqui é só para, primeiro, de quem goza assistência judiciária, nos que tramitam perante juizado especial, pode marcar juizado especial, nos casos em que o réu for pobre, né, em feitos criminais de ação penal pública e nas diligências do juízo, bem como naqueles que sejam de interesse do órgão da administração direta do Estado de Minas Gerais, o oficial de justiça, por mandado efetivamente cumprido, presta atenção que o mandado tem que ser efetivamente cumprido, na forma do caput deste artigo, falar jus a verba indenizatória de R$30. Mas o caput, ele fala o que, cara colega? Ele não fala que é na comarca onde está lotado o oficial de justiça, não. Na comarca, fora da comarca, na comarca diferente, onde está lotado o oficial de justiça. Aí ele vai receber R$30. Porque se for na comarca, nós falamos lá no artigo 22 que será R$6,50 para mandados cumpridos, né, em área urbana e R$8,50 em área rural. Ok? Muito bem. Vamos lá. Parágrafo 1º. Não haverá pagamento de indenização, não pode marcar o não aí, que a banca pode mudar,
não haverá pagamento de indenização prevista no inciso 2, que é o que fala os mandados, pedidos dos processos, cuja parte goza, benefício, tal, deste artigo, se o Tribunal de Justiça fornecer o transporte. Lógico e evidente. O tribunal ofereceu o transporte, vai pagar você, indenizar você ainda, se chama indenização por transporte, indenização por despesa com transporte, por locomoção. Você vai erguer o veículo, você vai ter que indenizar você ainda? Não. Ok? Parágrafo 2º. O pagamento ao oficial de justiça da verba indenizatória prevista no inciso 1 deste artigo será feito semanalmente. O que fala o inciso 1? Fala do mandado ser emitido e cumprido antes do recolhimento da respectiva verba indenizatória, sendo a respectiva guia GRC TJ entregue à parte pelo escrivão, para recolhimento pelo dia subsequente ao plantão. Aí fala o parágrafo 2º. O pagamento oficial de justiça da verba indenizatória previsto no inciso 1 deste artigo será feita semanalmente. Pagamento feito semanalmente. O que fala o artigo 24? O Tribunal de Justiça poderá celebrar convênios, presta atenção no poderá, marque aí, poderá celebrar convênios com pessoas jurídicas de direito público, visando ao pagamento de verbas indenizatórias de transporte aos oficiais de justiça, nos feitos de interesse dessas entidades. Então, poderá, e não é obrigado não, o Tribunal de Justiça poderá celebrar convênios com pessoas jurídicas de direito público, visando ao pagamento de verbas indenizatórias de transporte aos oficiais de justiça, nos feitos de interesse destas entidades. Eu já vi questões da seguinte forma: o Tribunal de Justiça deverá celebrar convênios com pessoas jurídicas de direito público. Falso. Ele poderá. Vi questões também. Visando ao pagamento de verbas indenizatórias de transporte aos oficiais de justiça nos feitos de interesse deste. Não é deste não, não é do oficial de justiça não. Interesse da entidade. De qual entidade? Tribunal de Justiça. TJ. Parágrafo 1º. Caberá à assessoria técnica e jurídica para a gestão de bens, serviços e patrimônio conduzir a celebração de novos convênios e a revisão daqueles em vigor. Tranquilo. Né? Observando o seguinte: os convênios referidos no caput deste artigo deverão ser convênios padronizados e compatíveis com o sistema de informação do Tribunal de Justiça. Lógico. Os valores objeto do convênio deverão ser repassados ao Tribunal de Justiça após a assinatura do termo e antes da expedição dos mandados. As informações sobre os mandados cumpridos serão encaminhadas às entidades conveniadas para fins de prestação de contas. Parágrafo 2º. A celebração de convênio com o Tribunal de Justiça exclui a possibilidade de recolhimento de verba indenizatória pelo conveniado. Então, presta atenção, pelo meio da guia GRTCT. A celebração de convênio com o Tribunal de Justiça exclui a possibilidade de recolhimento de verba indenizatória. Lógico, já houve um convênio, né? Vamos para o artigo 25. O Tribunal de Justiça pagará aos oficiais de justiça as verbas referentes ao cumprimento de mandados em feitos de interesse de órgãos da administração direta do Estado de Minas Gerais. Olha uma questão aqui bacana para vocês verem. O Tribunal de Justiça pagará aos oficiais de justiça as verbas referentes ao cumprimento de mandados em feitos de interesse de órgãos da administração indireta do Estado de Gerais. Falso. Porque fala da administração direta. O artigo 25 fala o seguinte: o artigo 25 fala o seguinte: o Tribunal de Justiça pagará aos oficiais de justiça as verbas referentes ao cumprimento de mandados em feitos de interesse de órgão da administração direta, não indireta, do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. Quando
para o cumprimento dos mandados atinentes aos feitos referidos neste artigo, for necessário que o oficial de justiça passe por praça de pedágio, toda hora fala isso, você não pode errar nunca, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativamente ao único valor de ida e volta. Isso aqui é importante, toda hora fala isso, do único valor de ida e volta por dia. Único valor, se for 2, 3 vezes, problema dele. É o único valor de ida e volta por dia em que houve a emissão de mandado, independentemente do número de mandados emitidos. Parágrafo 2º. O disposto do parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos mandados emitidos em caráter de urgência, cujo reembolso ocorrerá por mandado emitido. Então, presta atenção. Eu acabei de falar que quando, para o cumprimento dos mandados atinentes aos feitos referidos neste artigo, que fala, o Tribunal de Justiça pagará aos oficiais de justiça as verbas referentes ao cumprimento de mandados em feitos de interesse do órgão da administração direta do Estado de Minas Gerais. Então, quando, para cumprimento dos mandados atinentes aos feitos referidos no artigo que acabei de ler, for necessário que o oficial de justiça passe por uma praça de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativamente a um único valor de ida e volta, independente do número de mandado. Agora, no caso de caráter de urgência, não se fala mais dessa independência de valor. Não se fala mais. Que diz o seguinte: o disposto do parágrafo administrativo não se aplica aos mandados emitidos em caráter tecnológico. Sem caráter urgente, ele não vai poder esperar juntar todos os mandados para poder sair. Ele vai ter que sair urgentemente com aquele mandato. Então ele receberá por esse quantos mandados urgentes que ele for cumprir. Desculpa. Artigo 26. Os pagamentos das verbas indenizatórias serão efetuados mensalmente pela Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária. Nesse caso, é só o do artigo 23 e 22, inciso 2, e artigo 24, inciso 25, que nós falamos também lá no artigo 23 do parágrafo 1º, que será semanalmente, ok? Parágrafo 1º. O pagamento das verbas indenizatórias será processado por meio eletrônico, com os dados extraídos do Sistema de Informatização do Serviço das Comarcas, SISCOM, após o cumprimento dos mandados e das diligências. Muito bem. O reembolso das despesas, na forma deste artigo, será processado e creditado na conta corrente do servidor pelo DIRF, até o 10º dia útil subsequente. O que é o DIRF? O DIRF é a Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária. Muito bem. Uma questão para você. Marque a assertiva verdadeira ou falsa. Para as diligências cumpridas pelos assistentes judiciais, comissários de menores e psicólogos judiciais, em caso de necessidade de laudo técnico que antecipe a formalização do processo judicial, poderá ser encaminhado sem prejuízo do campo destinado ao número de processo, desde que devidamente justificado no verso do próprio formulário. Questão verdadeira. Literalidade do parágrafo 5º. Para as diligências cumpridas pelos assistentes judiciais, comissários menores e psicólogos judiciais, em caso de necessidade de laudo técnico que antecipe a formalização do processo judicial, o formulário a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, que fala, para os setores ainda não informatizados, poderá ser encaminhado sem preenchimento do campo destinado ao número do processo, desde que devidamente justificado porque que não foi preenchido, no verso do próprio formulário. Artigo 27. Vamos comentar o artigo 27. Apurado pelo Tribunal de Justiça, de ofício, ou por provocação de terceiro, que houve um recebimento indevido de verba indenizatória, competirá à COREP, que é a Coordenação de Administração de Repasses Especiais, notificar, por meio idôneo, o servidor que recebeu tais valores para se manifestar no prazo de 10 dias. Muito bem.
Mais uma assertiva para vocês. É correto afirmar que, quando da distribuição da ação monitória, competirá a parte autora recolher as custas, a taxa judiciária e demais despesas judiciais, inclusive a verba indenizatória devida ao oficial de justiça. Questão verdadeira. É isso mesmo. Quando a distribuição da ação monitória, competirá a parte autora recolher as custas, a taxa judiciária e demais despesas judiciais, inclusive a verba indenizatória devida ao oficial de justiça. Verdadeira. Mais uma assertiva. O réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa não ficará isento do pagamento de custas. Preste atenção. O réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa não ficará isento do pagamento de custas. Esta é uma questão falsa, porque diz o parágrafo 1º do artigo 28. O réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa ficará isento do pagamento de custas. Mais uma assertiva. Ao decidir os embargos, o juiz de direito deliberará sobre o pagamento das custas e despesas finais e da taxa judiciária. Atenção, é correto afirmar que, ao decidir os embargos, o juiz de direito deliberará sobre o pagamento das custas e despesas finais e da taxa judiciária. Questão verdadeira, literalidade do artigo 18, parágrafo 3º. Mais uma assertiva. Vamos lá. É correto afirmar que o magistrado competente designará, quando necessário, um servidor da Secretaria dos Juizados Especiais para auxiliar na apuração das custas, das taxas judiciárias e das demais despesas processuais, obedecendo, quando for o caso, o que determinar a sentença ou o acordo. De novo, é correto afirmar que o magistrado competente designará, quando necessário, um servidor da Secretaria dos Juizados Especiais para auxiliar na apuração das custas, da taxa judiciária e das demais despesas processuais, obedecendo, quando for o caso, que determinar a sentença ou o acordo. Questão verdadeira. Literalidade do artigo 31 do provimento conjunto 15 de 2010. Mais uma assertiva. De acordo com o provimento número 15 de 2010, no âmbito dos juizados especiais, no primeiro grau, haverá pagamento de custas judiciais, das taxas judiciárias e da verba indenizatória e da despesa e citações postais, principalmente quando reconhecida a litigância de má-fé, quando forem julgados procedentes os embargos do devedor, quando extinto o processo em razão de contumácia da parte autora. Essa questão é verdadeira ou falsa? Esta questão, ela é falsa, porque diz o artigo 32 do provimento 15 de 2010. No âmbito dos juizados especiais, no primeiro grau, não há pagamento de custas judiciais. Não há pagamento de custas judiciais, da taxa judiciária, da verba indenizatória e das despesas e citações pessoais.
Ah, mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Aí haverá sim, quando reconhecida a litigância de má-fé. Reconhecer a litigância de má-fé, haverá sim pagamento das custas judiciais, das taxas judiciárias e da verba indenizatória e das despesas das ações postais. Também haverá pagamento sim quando forem julgados improcedentes os embargos do devedor. E haverá pagamento também sim quando extinto o processo em razão de contumácia, culpa da parte autora. Propôs por propor, abandonou o processo. Ok? Então a questão está errada, porque a primeira parte está errada. A última está correta, mas a primeira parte está errada. Porque no âmbito dos juizados especiais, no primeiro grau, não há pagamento de custas judiciais. Não há pagamento da taxa judiciária. Não há pagamento da verba indenizatória e das despesas e das ações postais. Mas haverá pagamento de tudo isso que eu falei com vocês quando for reconhecida a litigância de má-fé. Quando forem julgados e procedentes os embargos do devedor. E quando for extinto o processo em razão da contumácia da parte autora. Muito bem. Eu gostaria de fazer a leitura do parágrafo único do artigo 32 para vocês. Na hipótese de, quando for julgados e procedentes o embargo do devedor, se a parte já houver recolhido as custas, por ocasião da interposição de recurso, deverá recolher apenas os valores relativos às diligências iniciais da execução, se houver. Então lá, na hipótese de quando for julgados improcedentes os embargos do devedor, se a parte já houver recolhido as custas por ocasião da interposição de recurso, deverá recolher apenas os valores relativos às diligências iniciais da execução, se for o caso. Muito bem. Vamos lá. Na apelação em ação penal privada, o preparo deverá ser prévio, deverá ser pago primeiramente. Na ação penal privada, o preparo deverá ser prévio. Na apelação em ação penal pública, não haverá preparo. Na ação penal pública, não haverá preparo quando da interposição de recurso. Entretanto, se houver condenação transitada em julgado, o réu deverá recolher as custas e despesas finais. Preste atenção. Na apelação em ação penal pública, não haverá preparo quando da interposição do recurso. Entretanto, se houver condenação transitada em julgado, o réu deverá recolher as custas e despesas finais. Havendo pluralidade de apelações, a parte recorrente deverá recolher os valores constantes no inciso 1 e 2 do caput do artigo 34, que é as custas e o valor do pote retorno, previsto na tabela do provimento.
Artigo 35. Não haverá no juizado especial cobrança de custas para desarquivamento de despesa. Não haverá nos juizados especiais cobrança de custas para o desarquivamento de processos. Artigo 36. Não há incidência de pagamento pela extração de cópia reprográfica no âmbito dos juizados especiais, desde que seja para instruir qualquer ato processual relativo aos feitos amparado pela Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais. Artigo 37. Não será cobrada a emissão de certidão no âmbito dos juizados especiais. Emitiu certidão no juizado especial, não há que se falar em cobrança de qualquer taxa. Não há incidência de custas no mandado de segurança, diz o artigo 38. Não há incidência de custas no mandado de segurança, diz o artigo 38 do provimento conjunto de 15 de 2010. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar da cobrança de custas e despesas finais. Gostaria de justificar, eu tinha falado que nós iríamos gravar 40 vídeos sobre atos de ofício, mas como eu estou esgotando todo o edital do TJ, então, com certeza nós adentraremos muito mais aulas, ok? Até o próximo encontro, se Deus quiser.